Oi pessoal, meu nome é Larissa. E eu sou o Tauan. E sejam muito bem-vindos ao Altos e Baixos nos Estados Unidos. E nesse vídeo nós vamos contar para vocês quais são os documentos necessários para tirar a carta aqui nos Estados Unidos, qual foi o simulado que nos ajudou com a prova teórica, como agendar essas provas no DMV, como é a prova prática e a teórica, e algumas diferenças do Brasil. Então vem com a gente para vocês ficarem por dentro de tudo. Lembrando que a gente está no estado de Illinois, em Streamwood. Sim. A carteira de motorista do Brasil, ela tem um prazo de validade aqui no estado de Illinois de 90 dias. Então pode variar esse prazo, depende do estado, entre 90 a 180 dias, né, que você pode dirigir. E durante esse período, você pode dirigir com a carteira do Brasil de habilitação e o passaporte junto. Sempre tem que estar com os dois documentos juntos para apresentar caso for parado por algum policial. Sim. No nosso caso, dentro desse prazo, nós nos preparamos através de um simulado, o que foi muito bom, porque ele foi realmente muito parecido com a nossa prova teórica. A gente vai falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Então vamos lá. Como é tirar a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos? Primeiro, você vai precisar separar todos os documentos necessários. E aí dentro desses documentos você vai ter comprovante de residência, que é um deles. Você pode usar um contrato de aluguel de residência. E aí é interessante você colocar o nome das duas pessoas no contrato, que aí já serve como comprovante para os dois. Sim. Ou uma conta de água, luz, gás, alguma coisa que esteja no seu nome, né? Segundo, passaporte com visto, que eles vão olhar a parte do visto e vão verificar, né, se está tudo certo ali, o visto de entrada e o prazo de validade dele. E terceiro, você vai precisar de o I-94. Isso. O I-94 também eles vão pedir, que é o documento que é emitido no dia que você entrar no país. Então eles te dão esse documento, você pode tirar na internet. Antigamente eles entregavam um papelzinho, que era esse I-94. Hoje em dia você vai no site e consegue imprimir com o número do passaporte, né? E um último documento, que é o quarto, seria o Social, que eles pediram aqui pra gente. Então, o Social Security Number, que é como se fosse um CPF, que a gente já explicou em outro vídeo. Sim, isso. Segunda etapa, com todos esses documentos em mãos, você vai precisar marcar um dia, um dia e um horário no DMV daqui. Da cidade mais próxima. Sim, que é como se fosse o Detran no Brasil, para fazer a primeira prova, que seria a prova teórica. E lembrando que você pode marcar em qualquer lugar no estado de Illinois. Pelo menos aqui é assim que funciona. Não precisa ser uma cidade próxima. O interessante é uma cidade mais próxima, né? Mas você consegue marcar até para uma cidade distante, se não tiver o horário que você está buscando aqui. Que muitas vezes não tem. Aí precisa fazer uma viagem mesmo. Então é melhor se programar. Sim. Então, no dia do nosso teste, nós apresentamos a confirmação do agendamento na porta de entrada, entregamos todos os nossos documentos citados acima, tiramos a foto da carteira, pegamos uma senha para fazer o teste de visão, que é para ler uma linha de letras mesmo. Sim. E depois eles entregam um papel para você pagar a taxa da carteira. Sim. Que é uma média de uns 30, 35 dólares. E é isso que você vai pagar no processo inteiro. No processo inteiro, é esse valor. É isso mesmo. Então, após o pagamento dessa taxa, é liberado a prova teórica para fazer no computador, né? Então eles só vão te falar realmente qual é o computador que você vai utilizar. Você vai até o computador, na tela inicial já vai ter uma opção de você escolher a língua que você quer fazer. Pelo menos assim foi no lugar que a gente fez. Illinois, né? Sim. Então é bom lembrar isso, né? Não posso garantir que vai ter em todos os lugares, mas a gente tinha muitas opções até em português. De línguas, tanto em português que eu fiz o meu teste em português mesmo, né? E não é um teste muito complicado, você tem múltiplas escolhas e você vai selecionando, e aí você tem uma coisa de 22 questões que você tem que acertar para finalizar o teste, ou errar 5 ou 8, entre 5 ou 8 questões.
E você pode pular quantas vezes você quiser. A única coisa é que quando você pula uma questão, o que a gente reparou é que ela volta depois para você tentar responder de novo, né? Então deve ter um limite de questões ali, né? E aí depois disso, que você fez essas questões, ele já te dá o resultado se você foi aprovado ou reprovado. Sim, e aí nesse dia a gente já saiu com a confirmação da aprovação. Sim, você já sai com meio que um recibo, né? E como se fosse o primeiro passo já concluído, né? Sim, que é para o próximo, depois que você vai para a parte da direção. Ah, e esse teste ele não tem tempo para ser concluído. Você pode fazer ele com calma e com toda atenção. Nós achamos ele bem fácil, bem simples. São questões curtas com imagens, por exemplo, de placas, para você falar o que significa aquela placa, ou de situações de trânsito. E esse foi o nosso teste. Foi assim. Terceira etapa. Entrar no site novamente do DMV para marcar dessa vez a prova prática. E se atente na hora que você entrar no site para escolher a opção Encar, que é o teste dentro do carro. Depois dessa parte, o site vai te dar a opção de disponibilidade de dias e horários e a cidade para você marcar o seu teste. E aí você recebe uma confirmação por SMS. Sim, então se atente ao SMS, porque normalmente eles mandam muito por SMS e por e-mail. E no dia da sua prova, você vai ter que apresentar essa confirmação na hora da entrada, novamente. Então, antes do teste de direção, é importante você fazer uma geral no carro, porque você vai fazer com o seu próprio veículo. Aqui eles não vão te fornecer um veículo para você tirar o teste, né? Então, é importante você verificar se o pisca tá funcionando, farol, buzina, né? Tudo isso que eles vão pedir. Tá careca. Eles vão pedir para ver no dia. Então, dá uma verificada geral no carro, se tá com o documento do carro também em dia, tudo certinho, né? Para não ter problema, porque se tiver faltando alguma coisa ou não tiver funcionando, eles não vão fazer o teste. Por questão de segurança, eles não fazem. Então, os documentos que foram pedidos para ser apresentados nesse dia foram o passaporte, o comprovante de residência, o I-94... O Social Security. Isso, e foi esses. Os mesmos documentos do primeiro dia. Você vai repetir, mas incluindo ainda aquele papel que te entregaram. Confirmação que você passou no teste teórico. Sim. Então, no dia do nosso teste, nós apresentamos esses documentos, tiramos a foto para a carteira e aguardamos pegamos uma senha para aguardar um instrutor chamar a gente para o teste prático. E como é feito o teste prático? Tá bom? Bom, e aí o instrutor vai te acompanhar até o carro e ele vai pedir para você entrar no carro e fazer alguns comandos. Então ele vai falar para você ligar o farol, buzinar, ligar o pisca de um lado, do outro, né? Pisar no freio. Então ele vai verificar toda essa parte de sistema do carro, se está funcionando, e depois ele vai pedir para você fazer alguns sinais de mão, que é aquela coisa de esquerda, direita e pare, né? Isso, não foi nada. Então você também tem que lembrar essa parte de sinais de mão, em caso de alguma coisa der algum defeito e não estiver funcionando. Pra ele saber que você sabe dirigir com segurança mesmo se falhar algum comando do carro. Sim. Lembrando que ele também vai pedir para ver o documento o seguro do carro nesse momento, quando ele entrar no carro. Ele entra no carro, depois de verificar se está tudo funcionando com o seu carro para o teste. Aí você faz aquele geral que é no Brasil também, ajusta o banco, o retrovisor, coloca o cinto e aí ele pede para você fazer, e aí ele dá o comando para você, né? Esse circuito costuma ser bem curto. Sim. E é mais pra ver se você para completamente no pare, se você dá seta, se você presta atenção nas placas de limite, porque você reprova se você exceder o limite, ou se você também for muito devagar, eles veem isso como um risco de acidente da mesma forma, isso reprova. O interessante é ficar entre 10 milhas abaixo, assim, no máximo. Então, se for 40
O local máximo. você pode ficar 30, coisa assim. 15 milhas eles já falam que é uma velocidade perigosa. Que reprova automaticamente. E pede pra você estacionar o seu carro na guia, dar ré, fazer os 3 pontos, estacionar em uma vaga de shopping. Perguntam também como que você estaciona o carro em uma subida, pra onde fica o volante. E é basicamente isso, aí você volta pro DMV. E aí ele fala se você for reprovado ou aprovado. Sim, e aí se você for aprovada, você já vai sair com uma carteira provisória. Isso. Que aí é uma cópia, na verdade, da sua carteira. E aí a carteira oficial vai chegar dentro de 2 semanas, mais ou menos. É isso mesmo. E quais foram as principais diferenças que nós vimos aqui nos Estados Unidos em questão do trânsito, das regras de trânsito? Por exemplo, o semáforo vermelho à direita, nós podemos passar, só que realmente tem que ter cuidado se não estiver vindo um carro, porque em questão, se você estiver fazendo a prova no dia e estiver vindo um carro, eles também reprovam. Sim, né? tem que estar atento se está livre a via e se não tem uma placa dizendo não vire ao vermelho, porque se for alguma via que não pode, aí vai ter uma placa dizendo no turn on red, Sim. que aí não pode virar realmente. Agora, se não... mas no geral, realmente é o permitido e o correto. Porque se você ficar parado no vermelho à direita, é capaz de alguém buzinar lá atrás de você. Então, é só se atente se não tá vindo um carro muito rápido, né? Sim. E aí, você, se estiver livre, aí você vai. Senão você aguarda. E o farol verde. Uma outra curiosidade é que para virar pro lado oposto, na esquerda, aí você tem um farol verde que você precisa aguardar os veículos passarem para você realmente virar, porque você vai estar atravessando uma avenida. Agora, se tiver um verde com seta, aí você não precisa aguardar, aí realmente o seu lado está liberado. Então essa é uma diferença. Outra coisa é que a gente tem a faixa do meio aqui. Em todo lugar a gente tem a faixa do meio. Como as vias aqui são bem largas, eles ainda têm as 2 faixas que você tem ali de mão única, né? E você tem uma faixa do meio, que aí ela acaba sendo uma mão dupla, porque você pode entrar nessa faixa para fazer a curva pro outro lado, atravessando a outra mão, né? A mão que vai estar vindo oposto a você. Então essa faixa também, ela tá sempre ali e você pode utilizar ela para virar. Como o outro lado também vai utilizar ela para atravessar o seu lado da avenida. Sim, então a próxima diferença é que para praticar, para prova prática, o DMV, eles indicam que você treine com alguém que já tem a carta aqui dos Estados Unidos, que seja maior de idade e que já tenha a carta aqui dos Estados Unidos. Isso é o correto a se fazer. Então você treina com o seu carro com uma pessoa maior de idade que tem a carteira aqui dos Estados Unidos. Sim. E se você não tiver carro, né, para fazer o teste, também não é um problema. Não precisa ser um carro no seu nome. Você pode utilizar o carro de algum amigo, de alguém, e para fazer o teste. Carro para fazer o teste, porque o DMV não tem carro. Tem gente que aluga. Sim, alguns estados permitem. Também deve lembrar que você deve olhar também a regularização de cada estado, né? Sim. Que é uma ideia de como é no nosso estado, realmente como aconteceu com a gente e o que a gente sabe para informar para vocês. Mas deve ter algumas diferenças de estado para estado. Sim, com certeza. Tem. Então, para ajudar vocês, nós vamos deixar o link aqui embaixo do simulado que ajudou a gente, espero que ajude vocês também, do nosso teste teórico. E também o link do DMV para vocês marcarem o teste teórico e o teste prático. Sim. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, se ele foi útil para você, se ele te agregou com alguma informação que você ainda não tinha, já peço para você deixar o seu like aqui embaixo, que nos ajuda muito. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito, você tá perdendo informações. Ativa o sininho. Ativa o sininho para receber notificação de quando um vídeo novo sair no nosso canal. E até a próxima. E até a próxima. Um beijo. Obrigado por nos assistir até aqui. E até mais. Até mais.